pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Vocês pelo título do vídeo devem estar a perguntar o quê? Passou-se. É verdade, pela primeira vez eu decidi ler um mangá, quer dizer, eu não decidi, foi-me imposto a leitura deste livro. Vou-vos contar, o meu irmão começou a ler Death Note recentemente. Começou a comprar o primeiro volume, quis saber se aquilo lhe estava a dar gosto ou não, se gostaria de ler ou não mangás. Comprou o primeiro, comprou o segundo, comprou o terceiro e comprou o quarto. Acabou de ler e ele veio-me pôr isto à minha mesinha de cabeceira. Eu penso que só ainda tenha lido um ou dois mangás, filhos únicos, ou seja, standalones, e eu nunca fui para mais, nunca foi um tipo de livro que me chamasse a atenção. Acontece que o meu irmão deixou-me este e ele disse, olha, eu acho que vais gostar e acho que é um bom livro para quem quer começar a ler mangás. Eu não queria começar a ler mangás, o problema foi que eu comecei a ler este e deste vieram mais estes dois e eu estou a terminar o quarto. Vocês podem perceber que eu estou mesmo a terminar este. Ora, muito bem, eu vou-vos apresentar então a ideia do que é esta história do Death Note. Imaginem, a história do Death Note é esta. Imaginem que são deuses da morte. Um Shinigami está aborrecido da sua vida e lembra-se de fazer o seguinte. E se eu mandasse um Death Note para o mundo dos humanos? O que é que iria acontecer? Não deveria causar muitos estragos. Estou tão aborrecido da minha vida que é o que eu vou fazer. Um Shinigami decide então deixar cair um caderno da morte para o mundo dos humanos. E há um jovem de 17 anos que está na sua aula, distraído, olhar para a janela e diz, olha, parece que é um caderno. O que será? Light Yagami agarra no caderno e leva-o para casa e vê, este caderno tem regras escritas em inglês. Vou ler. Começa a ler e começa a perceber, mas isto dá o poder de eu matar quem eu quiser? E ele faz então o teste. Está a ver televisão e está a ver um criminoso e decide então pôr à prova o teste e decide escrever o nome desse criminoso. Notícia de última hora, esse criminoso morre. E ele, espera aí, mas isto funciona a sério. Funciona. E o Shinigami aparece então a Light Yagami e eles travam-lhe uma amizade. Estranha, mas travam-lhe uma amizade. E Light começa a pensar, e se eu promover então a paz com este caderno e eu só matar criminosos? E é assim que ele começa. É esta a premissa, a história, é assim que começa este mangá. É claro que eu não vos vou dizer mais nada porque eu só vos revelei este volume. Eu já estou viciada e já li o segundo, o terceiro e o quarto. Ai, que isto é ao contrário. É uma coisa engraçada. Está assim. É uma coisa engraçada porque ao início fazia-me imensa confusão. Para quem vai ler mangás e acho muito engraçado, a editora devir ter continuado isso, foi que o livro lê-se ao contrário e é super engraçado porque eu acho que não é neste. É neste. Começa logo a dizer, olha, estás a ler o livro ao contrário. Porque nós normalmente lemos assim, mas começamos a história assim. E explica, acho que não explica, o meu irmão é que me explicou como é que se devia de ler o mangá, que devia de ser então como é da esquerda para a direita. Não, da direita para a esquerda. Olha, eu já estou toda trocada. Temos aqui então os nossos personagens principais, por assim dizer, e nós temos que começar a história daqui para ali. É estranho, um bocadinho. Eu cheguei a um ponto que eu já estava um bocadinho... Confesso que neste primeiro volume estava um pouco estranho e, como eu disse, eu não estou muito dentro de mangás e quando o meu irmão me pôs este livro e deixa ali atiçar, tipo, dá-me esta premissa de olha, imagina que um Deus da Morte está aborrecido e manda um caderno para o mundo dos humanos. Sim, o gajo pode matar quem ele quiser. Isso não pode ser assim. Cada capítulo, depois é assim, a explicação deste mangá, cada capítulo é separado pelas regras então do Death Note. Vou dar aqui um exemplozito para vocês perceberem. Aqui está escrito em inglês e depois está traduzido como o modo de usar, está assim. E normalmente o que acontece
quando é apresentado então as regras, é o que acontece mais ou menos no capítulo a seguir, ou nos capítulos a seguir, que é para não dar, entender que é logo. Mas nós ficamos a perceber como é que então este Dead Note funciona e como é que é, porque é que só o portador do Dead Note é que vê o Shinigami, quem tocar no Dead Note vê o Shinigami, ou os, porque não há só um, não é? Não há só um deus já estou toda trocada, da morte, não é? É isto, eu não vos vou revelar muito mais porque seria dar-vos grandes spoilers, mas como vocês podem ver... outra coisa, isto é uma edição especial, que é para vos mostrar. Cada volume destes contém 2 mangás, ou seja, o volume 1 contém o volume 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Eu já vou no 7 e 8 e estes só estão, em português só estão traduzidos estes 4. E eu estou ansiosa para que seja traduzido o resto. Sim, já me vieram dizer que toda a saga já está disponível, está em inglês, blá blá blá, mas eu quero ler em português porque não estou para coisas e eu não posso estar viciada nestas coisas. Eu não estava de toda à espera de gostar tanto deste mangá, confesso-vos. Foi estranho, é estranho, continua a ser estranho porque eu estou a tentar ler outros livros ao mesmo tempo, mas eu estou viciada nisto. Quem diria, Patrícia 2022, viciada em mangás. E eu já tenho outro mangá que o meu irmão já me falou e eu estou... já será o próximo, mas primeiro tenho que despachar outros livros cá em casa antes de me agarrar a outros mangás, que é Spy Family. Mas depois falaremos mais lá para a frente, quando eu ler esse livro, esse mangá, depois eu trago cá a opinião. Gostei bastante, como eu disse. Imaginem-se, eu dei por mim a pensar, se me aparecesse um caderno... um Dead Note, estou-lhe a chamar caderno da morte, não é? Mas o Dead Note, se eu teria então a capacidade mental de como Light, está fora de questão, não era capaz de fazer o que Light está a fazer, e se... porque é assim, porque Light começa a usar o caderno para a justiça, ou seja, ele usa para matar criminosos. Acontece que depois ele também não pode ser descoberto, porque depois a polícia tem interesse em saber quem é então dá-lhe o nome de Kira depois, e eles estarem ali à busca então, porque eu depois começo a pensar, mas a polícia quer prender um gajo que está a matar criminosos, mas depois já não mata criminosos, porque ele depois pode ser descoberto e ele vai ter que fazer de tudo para que... porque eu esqueci-me de revelar outra coisa, é que o pai de Light é só polícia japonês, faz parte assim da judiciária, do FBI japonês. E ele vai ter que fazer tudo para... Eu estou a chegar a uma parte do livro, do volume 4, em que ele se calhar já começa a ponderar antes de se desfazer da família. Mas é o crescimento no personagem, nós depois vamos perceber que todo o Light tem uma artimanha para não ser descoberto, pois há um agente secreto chamado L, pois... O Light já lá está metido com a bófia, depois tudo mais, e eu estou-me a entusiasmar bastante, e depois eu dou-vos spoilers. Concluindo e resumindo, para que vocês fiquem com vontade de ler, imaginem-se com Dead Note. O que é que vocês próprios fariam, se teriam ou não a capacidade que Light tem neste mangá, se fariam o que ele fariam, ou deixariam o caderno, abandonariam, enterravam e borrifavam-se, que se lixa a justiça, não tem nada a ver com isso, porque depois traz consequências, não é? Há uns benefícios, mas depois usar o caderno também traz algumas consequências. É este o início da história, porque a história é isto e muito mais, mas se eu estava à espera de ficar viciada numa história de mangás, não, aos quadradinhos, nem pensar. O meu irmão nem estava ele toda à espera, ele pensava que eu largava o primeiro volume e não leria o resto. Acontece que eu li o resto e ainda estou a terminar o volume 4. Digam-me aqui nos comentários se já leram, recomendem-me mangás, que vocês, pessoal de mangás que esteja a ver o vídeo, recomendem-me. Estou a ler estes, estou a terminar este AD para Spy Family e não me venham com a ideia de Naruto, porque isso são 60 volumes, eu não estou para ler de 60 livros e eu de Naruto acho que não vou muito nessa. Para quem queira ingressar neste mundo de mangás, eu acho que este é um bom mangá para iniciar, porque a premissa, como disse, é aquela, é de veras interessante e depois o desenvolvimento e tudo mais vocês vão ficar mesmo viciados, porque o primeiro volume lê-se num instante e depois vocês vão querer logo ter o volume 2, porque, oh meu Deus, o que é que se passou aqui e o que é que vai se passar. Por isso, eu não tenho mais nada a dizer, espero-vos no próximo vídeo. Tchau!